Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, em a parte que fiz ao senador Álvaro Dias agora há pouco, eu anunciava o inconformismo do meu partido com o despropositado veto do presidente da República posto aos termos do orçamento, senador Tasso Gereissati, vetando o que o Congresso escreveu na mais importante peça que lhe cabe, que é a elaboração do orçamento, vetando o compromisso do Congresso com a ética, que se traduzia num dispositivo que falava claramente que ficavam vedadas as transferências de recursos do orçamento que se destinassem a obras que estivessem por deliberação do Tribunal de Contas da União, suspeitas de superfaturamento. Sua Excelência vetou e os técnicos do Congresso já apresentaram argumentos que contestam os argumentos do Palácio do Planalto em torno do veto. Eu não vou alimentar nenhuma pendenga entre legislativo e executivo, mas eu tenho a obrigação, como líder do meu partido, de me posicionar ao lado da ética. E nesse momento, o que nós podemos e devemos fazer é dizer que não votamos nada até que ou este veto seja apreciado e derrubado, ou se encontre o caminho de respeitar aquilo que o TCU disse, que o Congresso escreveu, que foi votado por entendimento entre lideranças e que devia ser respeitado pelo Poder Executivo. Que na medida em que veta um dispositivo claro que nega a transferência de recurso orçamentário para obra que, no entendimento da maior autoridade de fiscalização deste país, chamado Tribunal de Contas da União, entende que aquelas obras que estão claramente identificadas estão superfaturadas, preciso que haja no mínimo a discussão e o respeito à posição do Congresso. E o desrespeito ocorreu pelo veto. Já que houve o desrespeito, nós nos mantemos aqui em obstrução, até que se encontre uma saída para que a ética seja respeitada. Tudo em nome da ética. Agora, senhor presidente, é evidente que a gente vai encontrar, como sempre encontramos, caminho de entendimento em torno desse assunto. Até que se encontre entendimento desse assunto, não se vota nada. Nós estamos num ano eleitoral. E ano eleitoral, essa casa vai renovar 2/3 dos seus membros por eleição direta. O meu mandato vai ser colocado ao julgamento do povo do meu estado, de Vossa Excelência também. O de 2/3 dos 81 senadores vai ser apreciado para serem reconduzidos ou não. A Câmara dos Deputados vai se submeter por inteiro ao voto do povo do Brasil. Evidentemente que o segundo semestre, como em todo ano eleitoral, será um semestre comprometido com as eleições, que é o ano em que, durante um período de 90 dias, as pessoas que se apresentam como candidatos se submetem ao voto com as suas propostas e com a sua prestação de contas, que exige tempo, humildade diante dos fatos. Esse é o preço do regime democrático. Mas o primeiro semestre pode e deve ser usado para que possamos votar coisas importantes. Eu me reuni hoje num primeiro momento, com o líder do governo, e entendemos que era importante a reunião de líderes para estabelecer uma pauta de prioridades, uma pauta de objetivos. Ao final de dezembro do ano passado, nós esvaziamos tudo aquilo que estava em condições de ser votado, foi votado, esvaziamos a pauta. Mas há coisas importantes que precisam ser votadas, porque são exigências da sociedade brasileira. Por exemplo, o cadastro positivo. Hoje está em discussão um conflito intestino dentro do governo. A queda da taxa de juros. O Banco Central com uma posição, o Ministério da Fazenda com outra posição. A taxa de juros é fundamental para um país que deseje retomar o seu crescimento e o desenvolvimento dos seus negócios. A taxa de juros do Brasil voltou a ser a maior do mundo em termos reais. Voltamos a ocupar o topo dentro do ranking mundial
voltamos a ocupar o lamentável ranking de campeões em matéria de juro real no mundo inteiro. Por muitas razões e por uma razão que o Congresso pode contribuir para derrubar. Eu me refiro ao cadastro positivo, a matéria que o senador Marco Maciel relata com muita competência, que está em entendimento final com relação ao texto e que eu espero que nesse primeiro semestre seja objeto de apreciação e votação para que, pela votação do cadastro positivo, você possa indicar ao país ou às entidades financeiras quem é merecedor de crédito porque oferece risco baixo e, em oferecendo risco baixo, possa merecer taxa de juros menor. Isso chama-se spread, é a taxa de juros composta por algumas componentes, mas incluída na taxa de juros uma componente forte chamada risco de crédito, o spread bancário, que pelo cadastro positivo pode ser reduzido porque você indicará às entidades financeiras quais os clientes que merecem taxa preferencial. E essa é uma matéria que o Congresso precisa e deverá votar nesse primeiro semestre. Uma outra coisa, o Código de Processo Civil e Penal. O brasileiro hoje se ressente e reclama muito da velocidade de apreciação dos processos judiciais. Cabe a nós apreciar uma coisa que já está em vias de conclusão, já está em apreciação dentro da Comissão de Constituição e Justiça, esteve hoje em pauta, relatada pelo senador Álvaro Dias. Cabe a nós, nesse primeiro semestre, também fazer um esforço para, ao lado do cadastro positivo, para baixar a taxa de juros, pelo combate ao spread, ao risco, votar também o Código de Processo Civil e Penal para dar a nossa contribuição na aceleração dos julgamentos dos processos civis e criminais. Outro fato fundamental, que vem exatamente ao encontro daquilo que estamos anunciando, a obstrução até que este veto tenha uma definição, que o respeito ao Congresso Nacional seja reposto. A lei de licitações. Muito do que se questiona nas obras que o TCU entende superfaturadas, encontram-se eivadas de suspeitas, talvez por defeitos no processo de concorrência. E se encontra em tramitação, já aprovado pela Câmara de Deputados e tramitando nas comissões do Senado, nesse momento encontra-se na Comissão de Assuntos Econômicos, o novo projeto de lei de licitações. Há conflitos ainda, mas conflitos que são perfeitamente passíveis de identificação de entendimento. A lei de licitações, na minha opinião, tem que ser objetivo do Congresso votar até o recesso de junho. Bem como uma última matéria chamada a Lei do CAD, que atualiza a legislação em torno da livre concorrência entre empresas, dando condições de mais saúde à competição entre empresas e eliminando o risco dos monopólios, dos oligopólios, do esmagamento da pequena empresa, da média empresa, pela mega empresa que destrua a livre concorrência, em detrimento da geração de emprego. Esses 4 pontos, cadastro positivo, Código de Processo Civil e Penal, Lei de Licitações e a Lei do CAD, na minha opinião, precisam ser, na reunião de líderes que tem que ser feita a curto prazo, tão logo se defina a votação deste veto do desrespeito ao Congresso Nacional, estes 4 pontos são fundamentais para a votação no primeiro semestre antes das eleições, como compromisso do Congresso com o interesse da sociedade brasileira.